para o nosso novo tema. Hoje eu vou discutir com vocês aquilo que chamamos de função materna e função paterna. Nós vamos entender um pouco melhor isso. Isso abre campo a muita confusão, a muita polêmica, né? Vocês vão perceber que falar de uma função não é a mesma coisa que discutir pessoas reais. Quando nós falamos na função materna, não é a mãe real. Quando nós falamos do pai, não é o pai real, não é o pai palpável, mas sim um pai simbólico, uma mãe simbólica. Então é legal discutirmos isso, né? Porque isso abre campo também para discutirmos temas mais modernos, como famílias homoafetivas, né? Crianças abrigadas. Então tudo isso, né, vai dar base para que você possa entender um pouco melhor o que é a função materna e a função paterna, né, dentro da psicanálise. É lógico que esse tema está intimamente relacionado a um tema que eu já discuti, que é o tema do superego. Vocês que assistiram o vídeo, quem não assistiu poderá assistir, né? Sabe que o complexo de Édipo é como se fosse uma máquina de fabricação de eus, de egos. É a partir do complexo de Édipo que se fecha aquilo que nós chamamos de caráter, né? O caráter vai se formar até próximo ao 6º, 7º ano, né? Isso não quer dizer que o caráter fique fechado, que o caráter não se modifique, não. Há mudanças, né, no caráter até o último dia de vida de um sujeito. Mas podemos dizer que o mapeamento, a base, né, do caráter, se dará exatamente no 6º ou 7º ano. E é exatamente a partir do complexo de Édipo que teremos a cristalização desse caráter. Agora, para que possamos entender, entendamos inicialmente que o que nós chamamos comumente de aculturação primária, o primeiro circuito de formação do eu, é uma aculturação que ocorre por uma via empática, por uma via emocional. A criança nem sabe que está sendo formatada, nem sabe que está sendo formada. Por isso, a primeira aculturação, a aculturação primária, ela é feita pelo predomínio das forças emocionais. É importante vocês fixarem essa ideia, porque vocês perceberão que depois do 6º, 7º ano, a regência de organização do eu se modificará drasticamente. Ela passará a ser regida pela razão. A criança, no mundo social, será cobrada a partir da racionalidade. Enquanto na primeira aculturação, na aculturação primária, a criança está sendo montada empaticamente por seres emocionais, por seres que a amam, por seres que a formam, não por uma espécie de pedagogia racional e direta, mas a formam de uma forma sutil e empática a partir das suas emoções. O circuito emocional é predominante na aculturação primária. E é por isso, né, que a função materna e paterna são tão importantes. Começando da função materna, poderíamos dizer que a mãe que de fato está presente como função é essa mãe que dá suporte inicialmente emocional. A criança sai do seu ventre e vai para os seus braços. A mãe, inicialmente, é suporte mental, psíquico, mas é, antes de tudo, suporte físico. Dará base para a criança sobreviver a partir dos seus braços. Então entendam, né, que a primeira coisa da função materna é dar suporte ao lado físico, às necessidades biológicas
do bebê. É essa mãe que no início será alimento. Mais do que uma pessoa, é uma substância que produz vida. É uma substância que é transformada no bebê em recursos biológicos, em recursos de vida. A mãe é leite, a mãe é alimento, a mãe é sobrevivência ordinária. Agora, lentamente, a mãe vai superando esse primeiro momento de carecimento do bebê. O bebê começa a carecer de outras coisas. E é aí que entra os outros traços da funcionalidade da mãe. A mãe, enquanto função, é aquela que dá amparo emocional. É aquela que fará com que o bebê se sinta amado. O bebê vai ter a expansão do seu narcisismo olhando para os olhos da mãe, percebendo que a mãe confere um valor especial à sua existência. É a mãe que olha e dá vida, agora não biologicamente, mas de uma forma empática, por desejar o bebê, por perceber o bebê como um ser especial em sua vida. Vejam que essa função emocional de ligação, ela é importantíssima, porque é essa função que vai fazer com que a criança saia da sua corporeidade, saia do seu ensimesmamento narcísico e se projete nos olhos da mãe, se projete no corpo da mãe, se projete no amor da mãe. Essa expansão narcísica é o início também da vida social. Então é importante dizer que se o pai terá uma parte muito importante nesse afeto social, a mãe inaugura a relação com o outro. A mãe inaugura a relação com o mundo externo. E é nesse momento inicial que a criança vai lentamente se desenvolver ao ponto de conferir ao seu eu uma espécie de noção global. Ela perceberá que o seu eu é mais ou menos uma cópia do seu corpo que agora é concebido como uma totalidade, como um corpo de fato. Antes a criança era só pedaços, mas por causa da imagem da mãe, a criança consegue se completar também. Em outros termos, usando Jacques Lacan, na fase do espelho, a criança olha para a mãe, se vê numa espécie de espelho e ao mesmo tempo que vê a mãe, se vê. Ao mesmo tempo que percebe a mãe como objeto completo, se percebe também como um ser completo, como um corpo erógeno. Agora, não como zonas erógenas, né, fragmentadas, mas como um ser. E é a partir desse ser, entendam bem, que a criança começa a sua relação com o externo, com a exterioridade. Agora, essa exterioridade, ela vai amadurecer ainda mais quando a díade mãe-bebê receber um outro elemento. Da díade, nós temos agora a tríade, ou seja, a mãe, o bebê e o pai. O pai entra aí como terceiro elemento, né, de frustração. Quem assistiu o vídeo que eu falei do complexo de Édipo vai lembrar disso. É o interditor, é aquele que vai frustrar o desejo incestuoso do bebê pela mãe. E quando acontece essa castração simbólica, o bebê deixa de se identificar com a mãe e se identifica com o pai. Ao se identificar com o pai, aí desperta a função paterna. Para que serve o pai nesse sentido de função? O pai é aquele que ligará o bebê não à exterioridade bruta, mas à exterioridade social. O pai é aquele que amarrará, fará com que a criança consiga internalizar o que comumente, né,
chamamos de contrato social. O contrato social, as regras, os ditames do mundo social serão inseridos na imagem do superego, serão inseridos na imagem do pai, que é internalizada na criança. Vejam que tanto a função materna como a função paterna visam fazer com que a criança lentamente desenvolvam uma parte importante do seu eu. A criança primeiro precisa fundar a imagem do seu si mesmo, do seu eu próprio. Essa imagem do si mesmo é inaugurado dentro da função materna. É a mãe que será responsável para que a criança consiga sentir o seu eu. Existe até uma coisa que é chamada de propriocepção, sentimento proprioceptivo. O que é propriocepção? Propriocepção é o sentimento do seu próprio corpo. É quando a criança começa a delimitar o seu corpo. Ela começa a perceber os limites corporais. E é essa percepção corporal que vai dar condição da criança ter uma relação propriamente perceptiva com o externo. Não se perca no externo, consiga se distinguir. E a mãe atiça, a mãe fixa esse sentimento proprioceptivo por meio dos seus abraços, por meio dos seus contatos. Da mesma forma que o pai. Aí a propriocepção, ela tem, na verdade, uma atividade maior nos primeiros anos, no primeiro e no segundo ano, mas continua na infância, até os 5, 6 anos, ainda está se montando essa imagem proprioceptiva. E é importante entendermos que essa propriocepção é aquilo que vai dar causa ao nosso eu, a nossa noção interna de egocentricidade, eu. Vejam que isso é o oposto do que ocorre em crianças, por exemplo, que não foram tocadas, que não foram amamentadas adequadamente. Há na literatura casos de psicóticos que não conseguem nem mesmo perceber a delimitação do seu corpo. Não tem um senso proprioceptivo desenvolvido. Por isso não sabem aonde começa e aonde termina o seu corpo. Faltou o quê? Faltou exatamente a ação dessa função materna, que é a função de dar suporte físico, a função de abraçar, de beijar. Da mesma forma que o pai, também ao tocar o corpo da criança, ao ser tocado, vai dar condições do desenvolvimento proprioceptivo ocorrer de uma forma normal. Vejam, como esses seres são importantes dentro do entorno, dentro da realidade mental, psíquica. Por quê? Porque eles não são só seres ideados, criados mentalmente. Eles não são ilusões, são seres reais, que interagem, são seres que tocam, são seres que são tocados. O pai, na função paterna, o pai é aquele que representa a exterioridade social, é aquele que representa a lei, é aquele que representa a norma. Ou seja, tanto a mãe como o pai prepararão a criança para o mundo externo e social, para interagir com os outros, para viver como um ser social. Agora, muitas pessoas me perguntam, porque isso é coisa da modernidade, e os casais homoafetivos? Casais formados por 2 pais ou 2 mães? Nós precisamos entender, e por isso que fiz questão de frisar bem, que a função materna e a função paterna não está, pelo menos absolutamente ligado à ideia do gênero sexual, a ideia do sexo. Por isso, 2 pais podem representar algo análogo ao que acontece a um casal formado por uma mulher e por um homem. Por quê? Porque um dos dois normalmente cumpre a função materna
enquanto o outro normalmente cumprirá a função paterna. Não é possível dizer, né, que mesmo em famílias homoafetivas, os papéis eles não são suspensos. A função materna ela será cumprida normalmente por um sujeito, que talvez até inconscientemente, né, não perceba, mas viverá mais o papel da mãe, enquanto o outro viverá mais o papel do pai. Ou também, né, haverá a alternância de papéis. Mas o importante é que exista essa funcionalidade que há pouco eu descrevi. Qual é a funcionalidade? A funcionalidade de suporte fisiológica e depois emocional. E a base para a relação social, a ideia de internalização dos limites, das normas, das leis. Então não importa se são pais biológicos formados por homem e mulher ou se são pares homo. O importante aí é a função materna e paterna, a função formadora que dará causa, né, ao ser social, ao ser preparado para ter relação com o outro externo. Vejam, né, que o mais importante de tudo é a presença amorosa dos pais, a importância que os pais conferem à criança, ao bebê. Eu percebo, né, aqui na nossa sociedade de psicanálise, nós temos convênios com algumas instituições, alguns abrigos. Nós recebemos crianças abrigadas, nós sabemos como essas crianças abrigadas vêm com uma espécie de vazio. Né? Por quê? Porque nunca foram propriamente amadas, às vezes sofreram abusos até sexuais. Então tudo isso é muito triste. É por isso que o que frisei é que a função materna e paterna tem a ver com a fabricação de um indivíduo emocionalmente maduro e que pode agir racionalmente por ter equilíbrio emocional. Uma criança que não se equilibrou emocionalmente, ela terá grandes dificuldades racionais, ela terá grande dificuldade em formar a sua esfera emocional. É só perceber, né, que quando acontece a ameaça de divórcio dos pais ou a morte de um dos pais, como a criança tem dificuldades intelectuais, como às vezes, né, a performance na escola cai. Tudo isso está relacionado à segurança que ela sente diante do pai e da mãe. Daí a importância ainda hoje, né, dessa função materna e paterna. A importância dessa parte importante de suporte, aquilo que dará causa, aquilo que dará propriamente, né, base para a criação de um adulto maduro, capaz de lidar com frustrações, capaz de sentir momentos de tristeza sem se diluir. Uma criança que não teve, né, essa função materna e paterna à sua disposição, terá algumas dificuldades. Isso não quer dizer que tudo esteja perdido. Ao contrário, né? É muito importante que crianças abrigadas, crianças que sofreram desamparo em qualquer outra situação, busquem a ajuda de um psicanalista de crianças. Por quê? Porque essa criança ela não pode formar o seu eu a partir do desamparo. Não pode formar o seu ego a partir do desamparo. Por quê? Porque ela precisa de certas crenças, ela precisa de uma realidade um tanto estável, que possa ser internalizada, né, de uma forma favorável e que isso dê condição para ela, em desdobramento, gerar a imagem de um eu positivo, de um eu capaz de ser amado por ela mesma, amor próprio. Né? Então vejam, estou terminando o vídeo, aquilo que tinha para dizer, né, nessa palestra panorâmica, já disse, a importância da função materna e paterna. É importante que os pais possam, né,
de alguma forma, de alguma maneira, né, entender aí a sua funcionalidade, o seu papel tão vital para a formação de um outro ser. Eu agradeço a todos vocês já sabem. Se tiver vontade de conhecer mais profundamente esses temas, se quiser conhecer tecnicamente a psicanálise de forma mais aprofundada, busque a nossa escola de formação. Lá nós temos um curso de formação esperando por você. Você só precisa, na verdade, de uma formação acadêmica. Não precisa ser de uma área específica, tendo qualquer formação acadêmica, você vai conseguir propriamente a formação como psicanalista. Não deixe de curtir o canal, não deixe de se inscrever, divulgue para outras pessoas, porque vocês sabem que esses conteúdos são gratuitos, nós colocamos porque nós queremos distribuir, né, dividir, partilhar o conhecimento com as pessoas, mas para isso precisamos também ser ajudados. Então, quanto mais você divulga os nossos trabalhos, mais certo é a continuidade desse nosso projeto. Um abraço e até a próxima vez.